Glórias a Deus. Por mais este louvor tão lindo, nós queremos vê-lo o mais breve possível. Glória a Deus, nós estamos imbuídos de lutarmos com todas as nossas forças, com toda a nossa fé, para ganharmos o reino de Deus aqui na terra e no final, no arrebatamento da igreja, também sermos surpreendidos, glórias a Deus, com isso que o Senhor vai fazer com aqueles que estão buscando a sua palavra. Talvez uns com mais, outros com menos esforço, sofrimento, mas estamos caminhando para a nova Jerusalém, para a glória do nome do Senhor. Por isso nós temos aqui um cartaz atrás, dizendo: estejamos atentos, pois breve se dará o arrebatamento. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui, porque nós estamos cada dia na escola de Deus, na universidade do Senhor, para nós aprendermos a caminharmos nesta terra de tal maneira que quando for o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, nós possamos estar preparados e juntamente com Ele ser arrebatado. Irmãos, tudo o que está acontecendo no mundo hoje, tudo, inclusive esse grande problema do Covid-19. Irmãos, isso nada mais é por causa da igreja do Senhor. Tudo que sucede, tudo que acontece no mundo, Deus não está preocupado com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas, com as indústrias, com o euro, com o dólar, porque tudo isso é dele. Ele apenas permitiu que o homem desfrutasse da natureza e desenvolvesse os materiais, criasse tudo isso que está sendo feito. Mas o coração de Deus, o olhar de Deus está na sua igreja, naqueles que estão adorando, buscando ao Senhor, que estão intercedendo, se humilhando para um dia ser arrebatado juntamente com Ele. Então, querido, é momento e motivo de nós darmos glórias ao nome do Senhor. Saber que tudo coopera e prospera para o bem. Apenas vigiemos, né? Porque nós não sabemos quando será o dia, mas nós vigiando, vamos estar alertas e prontos para o arrebatamento do Senhor. Graças a Deus. Queridos, eu quero nesta noite compartilhar uma breve palavra com os irmãos, e para isso eu quero convidá-los para abrirem juntamente comigo vossas Bíblias no livro histórico de Josué, no capítulo 1. Glórias a Deus. Logo após o Pentateuco, o livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 5, nós estaremos lendo alguns versículos. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca
o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Glórias a Deus. Louvamos ao Senhor por essa palavra especial, aonde o tema deste primeiro capítulo do livro de Josué vai falar aqui, Deus fala com Josué e anima-o. Eu fico aqui, irmãos, encantado, porque nós lemos muitas profecias da palavra do Senhor, e todas elas se cumprindo, outras se cumpriram, outras se cumprirão. E muitas vezes nós vemos, e disse o Senhor, e mandou o Senhor falar, assim diz o Senhor. Mas algo aqui nos chama a atenção, porque aqui está dizendo que o próprio Deus está falando com Josué. O capítulo 1, versículo 1, e vem falar: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Irmãos, olha que coisa linda. O próprio Deus deu continuidade. Aquele próprio Deus que falou com Moisés cara a cara, que tinha o prazer, e Moisés foi o único homem privilegiado a falar com Deus cara a cara. Diz aqui a palavra que o próprio Deus falou com Moisés, e agora traz a palavra para Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é firme e forte, ela é decidida, ela não nos deixa dúvida. Deus traz aqui para Josué a sua palavra. Josué, aquele que estava te conduzindo, agora morreu, e agora você assume o lugar dele, e você vai ser firme e forte, e vai passar também agora este Jordão, tu e todo este povo, porque vou levá-los à terra que eu dou aos filhos de Israel. Quantas promessas, irmãos, Deus tem feito para o seu povo. Versículo 3, ele vai dizer para Josué se esforçar, dizendo: olha, filho, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Irmãos, promessa. A palavra de Deus, ela é firme. Quando nós estamos na vontade do Senhor, na palavra do Senhor, entendendo a palavra de Deus, Josué logo entendeu: todo lugar que pisar a planta do nosso pé. Aí ele está falando já com o seu povo. O Senhor nos tem dado, como ele disse, como ele prometeu a Moisés. E a palavra de Deus não vai cair por terra, porque fiel é aquele que o prometeu. Versículo 4, ele vai dizer: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para onde o poente do sol será o vosso termo. Irmãos, este versículo 4, Deus está aqui dando parâmetros. Deus está dizendo: olha, Moisés ou Josué, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo.
Irmãos, para Deus não tem tempo ruim. Deus é aquele que criou o mundo, criou os céus e a terra, e quando Ele criou, lá estava o deserto, lá estavam os montes, lá estavam os vales, lá estavam os rios, e Deus não tem tempo quente. O Senhor, quando promete, Ele cumpre, mas Ele também chama a nossa atenção. Ele está garantindo que Ele dará, que Ele já deu, que está prometido, mas Ele também agora vai falar com Josué, glórias a Deus, dizendo: olha, Josué, ninguém vai se suster diante de ti, todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés. Olha aí, irmãos, a garantia que esse Deus maravilhoso nos dá, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué, como que Ele foi com os nossos pais, glórias a Deus. Assim também, a sua palavra, irmãos, permanece viva hoje, também Ele é conosco, e Ele vai dizendo: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Porém tem uma coisa, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque a caminhada é longa, nós vamos ter problemas, porque nós vamos conquistar, porque aonde eu estou prometendo para vocês, há pessoas morando, há coisas difíceis para serem conquistadas. Então eu quero te dizer, esforça-te muito e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Agora imagina, irmãos, Deus está dizendo aqui que eu jurei. Nada, irmãos, fará ao contrário do que Deus fez. Essa terra vai ser conquistada, porque Deus falou, porque Deus jurou. E Ele vem falando: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o que, irmãos? O cuidado de fazer conforme toda a tua lei. Glórias a Deus. Qual foi a lei? A lei que meu servo Moisés te ordenou. Você não vai mudar nada, querido. Você vai continuar com aquilo que eu passei para Moisés. Não vai ter novidade alguma da tua parte para querer mudar o meu plano. Apenas você vai fazer, você vai ter ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Mas para isso, no versículo 8, Deus dá aqui uma palavra para ele, um ensinamento. Deus dá aqui um segredo para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, porque esta lei é a minha palavra, esta lei são os meus ensinamentos, esta lei é o que vai conduzir vocês para o caminho do bem. Esta lei é o que vai fazer vocês herdar a terra prometida. Mas para isso é necessário, como diz aqui, não se apartar da boca o livro da lei. Antes, nós temos que estar meditando nela dia e noite. Para quê, irmãos? Para que Deus quer que nós tenhamos essa preocupação de estarmos buscando a Deus dia e noite, lendo a palavra do Senhor? Diz aqui, irmãos, é para ter cuidado, para fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque, irmãos, fazendo assim, Deus vai prosperar o nosso caminho, e então prudentemente Ele vai nos conduzir. Irmãos, dentro desta palavra, deste tema, destes
versículos que nós acabamos aqui de ler, eu quero trabalhar em cima de 3 palavras apenas. No versículo 5, eu quero repetir aqui a leitura. Versículo 5 está dizendo: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, vírgula. Agora 3 palavras que eu quero enfatizar e que eu quero trabalhar, que é o tema da minha palavra que Deus pôs no meu coração nessa noite. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Glórias a Deus. Irmãos, Moisés foi um homem de sucesso, um homem que nasceu, teve ali na sua infância, ele foi criado pela filha de Faraó, passou 40 anos no Egito, aprendendo toda a ciência, se tornou um grande homem, intelectual, um grande estadista, um grande general de guerra, e ganhou ali muitas batalhas para aquele reino. Mas a palavra do Senhor diz que agora Deus está chamando, é o tempo de Moisés se preparar, porque agora vai trabalhar para o Senhor, não vai mais ficar no Egito, como filho da filha de Faraó. E agora então Deus chama, e através de alguma confusão, ele foge para o deserto de Midian. Ali, ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro de Jetro, casou ali, teve seus filhos, e durante 40 anos, ele fica naquele deserto trabalhando. E Deus ali, através de uma visão que ele teve, da sarça ardente que não se consumia, ele ouve a voz de Deus, e agora ele recebe um chamado para voltar para o Egito, para agora tirar o povo de Deus da escravidão. Moisés, ele fica 40 anos no Egito, achando que é tudo. De repente ele foge para o deserto, fica 40 anos no deserto, agora achando que não é mais ninguém. E agora Deus traz de novo Moisés e dá mais 40 anos de vida, para ele agora ser alguém, debaixo da potente mão do Senhor. Querido, nós só seremos alguém, quando nós dermos crédito para a palavra de Deus. Porque aqui está escrito: ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei, porém, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhes daria. Irmão, não é fácil mexer com o povo. Deus aqui estava falando com Josué: esforça-te, meu filho, e tem bom ânimo. Você acompanhou Moisés quase todo o tempo da sua vida. Você aprendeu muito com Moisés. E você viu Moisés quantos problemas teve com o povo. Quantas alegrias, mas também quantas tristezas e quantas amarguras. Mas esforça-te, tem bom ânimo, porque eu fiz uma promessa, que eu daria essa terra aos pais. Então assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Amados, a promessa fundamental que Deus fez a Josué: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, esta palavra, ela é viva e eficaz, e ela está valendo para os nossos dias. Nós também, assim como eles, na velha aliança, estavam caminhando para a nova Canaã,
Hoje nós, na nova aliança, estamos caminhando para a nova Jerusalém. Estamos lutando com o mesmo povo, com os mesmos problemas, com as mesmas alegrias, com as mesmas agruras. Ora estamos passando pelo deserto, ora estamos passando pelos vales, ora estamos passando pelos montes, pelos rios. Mas a verdade, irmãos, que o Senhor disse que aonde a planta do nosso pé pisar, todo esse termo vai ser dado para o povo de Deus. É também o compromisso que Ele assume com todos os crentes na luta pela sua fé. Quando estamos com Ele e Ele está conosco, temos a sua promessa sendo cumprida em nossa vida. Veja, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 7, Jesus proferiu estas palavras: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha, irmãos, que promessa. Jesus, a verdade, a vida, Ele está dizendo: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nós estamos em Cristo, e as palavras do Senhor estão em nós. Estamos pedindo para o Senhor alguma coisa? O que é que eu e você temos pedido para Deus? Porque Ele está dizendo que nós podemos pedir o que nós quisermos e vai ser feito. E eu fico buscando: Senhor, o que será que eu tenho que pedir, que eu vou pedir, que o Senhor vai fazer por nós? Versículo 8, Ele nos aclareia uma resposta. Ele vai dizer no versículo 8 de João 15: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então veja, irmãos, se nós estamos nele, e as palavras do Senhor estão em nós. O que é a palavra do Senhor? É a verdade, é o caminho, é a vida, é o direcionamento para o céu, para a nova Jerusalém celestial. É o momento que Deus diz: avance. É a palavra que de repente diz: pare. É a palavra também que diz: aguarde. É essa palavra que tem que estar em nós. Se nós estivermos nele, e não é ele em nós, a palavra dele é que vai fazer o efeito na nossa vida. Então nós vamos pedir tudo o que quiser. O que é que nós queremos, irmãos? Nós não podemos pensar só na terra, só no nosso bem-estar, no nosso conforto, na nossa alegria, na riqueza terrenal. Não, porque a qualquer momento, irmãos, tudo isso vai ficar. Mas o versículo 8 está dizendo: nisto é glorificado meu Pai. A função da igreja é glorificar a Deus. A função do povo de Deus é exaltar o nome do Senhor. E de que maneira, irmãos? Dando fruto. Para dar fruto, nós temos que entender, ler, aproveitar e obedecer a palavra do Senhor. Para dar fruto, como diz aqui a palavra, nós não podemos se apartar deste livro da lei. Temos que meditar nele dia e noite, para termos o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E a palavra de Deus, ora, nos fortalece, ora, nos corrige, e ela vai nos levando. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 16, ele vai dizer assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele vai dizer aqui algo. Por que que ele não se envergonha do evangelho de Cristo? E aqui ele abre: pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, o Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O que não podia faltar para Josué era o ânimo, era a alegria, era o esforço, porque a promessa de Deus era que ele daria continuidade a Moisés, e ele faria o povo herdar a terra que Deus jurou aos pais dar. Nesta noite eu quero dizer, você pai, você marido, como sacerdote do seu lar, como pastor da igreja, o Senhor jurou para a tua família, jurou para a tua esposa, jurou para os teus filhos dar esta nova Jerusalém. E nós precisamos, a exemplo de Moisés e Josué, fazer este povo, fazer a nossa família, a tua família, fazer a nossa igreja, o povo de Deus, herdar esta terra. Sabe por quê? Porque Deus jurou que daria, e essa palavra não cairá por terra. E se eu e você não herdar, Deus levantará outras pessoas que irão herdar. Por isso Paulo, ele disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Irmãos, você quer ser abençoado por Deus? Você quer ter o poder de Deus na sua vida? Então viva o Evangelho de Cristo, porque é dele, para a salvação de todo aquele que crê, porque nele, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E não é hoje, irmãos, o que nós estamos passando, é a fé, irmãos. A fé não pode cair, a fé tem que estar acesa, a fé tem que estar ligada, tem que estar trabalhando, porque o justo vai viver da fé. Estamos nos últimos dias, dias difíceis, dias em que nunca foi tão fácil, entre aspas, para servir a Deus. Há igrejas para todos os gostos, há igreja de todo tipo, há igreja com todo ensinamento, aqui pode, ali não pode, aqui fazemos, ali não fazemos, mas a palavra do Senhor está dizendo que o Evangelho de Cristo é poder de Deus, para libertar as almas das mãos do inimigo, para libertar das drogas, do adultério, de tantas coisas ruins, que hoje estamos sendo atacados. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, eu não me envergonho. Ele não falou, eu não me envergonho da igreja Assembleia de Deus. Paulo não disse, eu não me envergonho da igreja Batista. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? É a nossa bússola. Glória a Deus, é o nosso GPS, que está nos direcionando para o céu. E quando ele diz, segue, temos que seguir. Quando ele diz, pare, temos que parar. Quando ele diz, olha, o sinal está verde, vamos caminhar. Então nós vamos fazer isso. Então, o justo vivendo da fé nesses últimos dias. Jesus, irmãos, ele apareceu aos discípulos na Galileia. Como é bom, irmãos, quando Jesus aparece. Os discípulos estavam todos ali amedrontados, preocupados, trancados, mas o Evangelho de Jesus é o poder de Deus, e nada pode segurar, nada pode prender. Mateus 28 e 18 vai dizer, e chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Versículo 19 vai dizer,
portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Deus manda, Deus nos ensina, mas Deus também manda no seu povo, e quando Deus manda, nós temos que obedecer, nós temos que cumprir. E Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha aí, irmãos, a palavra se cumprindo, e assim serei contigo, Josué. Assim como fui com Moisés, assim também eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Irmãos, não há motivo para nós desanimarmos, não há motivos para nós pararmos de servir a Deus, de glorificar a Deus, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, que não todo lugar que pisar a planta do vosso pé, seja deserto, seja o grande rio, seja a terra dos heteus, seja o grande mar, ó irmãos, aonde nós pisarmos, a terra vai ser nossa. Não há lugar ruim para o povo de Deus, quando nós estamos servindo ao Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, e o versículo 5, ele vai dizer assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e não te desampararei. Do que é que nós estamos reclamando, irmãos? Talvez uma vida mais difícil para um, uma vida mais fácil para outro, mas irmãos, você está caminhando firme, se você está meditando na palavra de dia e de noite, se você está se alimentando desse evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, não tem problema. Não tem problema nós sermos pequenos, não tem problema nós sermos humildes, sermos pobres, porque irmãos, daqui a alguns anos não fará diferença. Eu posso falar ainda muito longe, que diferença fará daqui a 100 anos, se você foi um homem riquíssimo, morou em mansões, ou se você foi uma pessoa humilde e morou num casebre. Daqui a 100 anos, que diferença fará isso? Eu não preciso ir para 100 anos para frente, eu posso falar no dia de hoje, de acordo com esse coronavírus, o Covid-19. Irmãos, já deu para perceber que não há maior e menor, não há mais rico e menos rico, não há mais estudado e o que é sem estudo. Não, irmãos, todo mundo ficou do mesmo jeito, todo mundo teve que passar pela quarentena, todo mundo tem que ficar trancado em casa, todo mundo vai ter que se cuidar, porque ela não escolhe. E nessa hora, irmãos, o dinheiro no banco lá ficou. Um grande banqueiro, que morava em Portugal, do Banco Santander, a filha dele deixou um recado. O pai dela, um dos presidentes do Banco Santander, morreu pelo Covid-19. E ela disse algo que talvez eu não me lembre todo certinho, mas ela disse que eles eram de uma família muito rica, muito abastada. E o seu pai, ao contrair o Covid-19, teve que ficar isolado, sozinho, sem companhia. E ele morreu, sabe por quê? Porque lhe faltou o ar que Deus dá gratuitamente para todo ser humano. Irmãos, morreu porque faltou o ar que era gratuito. Então, irmãos, de fato, o que é o dinheiro? Irmãos, não é nada. Quem tem Jesus tem tudo. A palavra de Deus está dizendo aqui, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. E o versículo 6 de Hebreus 13 diz, e assim com confiança ousemos dizer,
o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Irmãos, conselhos na palavra não falta para nós cristãos seguir avante e nunca desanimar. Porque aquele que falou lá no passado, aquele que falou para Moisés, agora esse que está falando para Josué, é o mesmo que está falando para nós hoje: não te deixarei e não te desampararei. Irmãos, me veio na mente e no coração o profeta Daniel. Profeta Daniel, que esperava. Quem esperava, irmãos, na vida do profeta Daniel? Na posição de governador que ele tinha na Babilônia. E por ser um homem que se destacou, o rei Nabucodonosor quis dar para ele 120 províncias, para ele ser governador de 120 províncias. Ele gozava, irmãos, de uma confiança, que estava lado a lado com aquele soberano, com aquele grande rei. Mas quem esperava, irmãos? De repente, Daniel foi julgado e jogado na cova dos leões. Olha, irmãos, está do lado de um grande homem, de um grande rei, de um poderoso rei, goza de confiança, foi posto como governador em 120 províncias, e agora os outros concorrentes dele ficam com ciúmes, e vão procurar alguma coisa para condenar Daniel, e Daniel está ali lado a lado, gozando da confiança, e quando Daniel percebe, está sendo julgado e jogado na cova dos leões. Por que foi condenado a isso? Qual foi o seu erro ou o seu pecado? A palavra diz que ele se destacava entre os outros. Mas olha, irmãos, um servo fiel ao Deus Altíssimo, esse era a resposta do seu erro, se fosse erro. Assim os seus correntes diziam. E agora, irmãos, por ser um servo fiel ao Deus Altíssimo, Daniel foi jogado na cova dos leões. E adiantando a história que todos nós já conhecemos, no versículo 20 vai dizer: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serve aos domingos, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu serve, quando vem participar da ceia. Não, meu querido, não foi assim que o rei falou, não. Ele disse aqui, olha, chamou por Daniel, e ele disse: Daniel, servo do Deus vivo. Olha, irmãos, o ímpio glorificando a Deus por causa de um servo que estava prejudicado e agora na cova dos leões. O rei nem sabia se ele estava vivo, porque o rei sabia de quem fosse jogado na cova o que aconteceria. Veja, irmãos, e agora então ele diz: quem sabe dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves, continuamente. Não é só de terça, não é só de domingo, não é só na ceia, não, querido. Nós temos que servir a Deus com um coração puro, continuamente. E ele disse: quem sabe esse Deus a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões. Daniel, quando escuta a voz do rei, ele diz no capítulo 6, versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Que alegria, irmãos. O rei ficou feliz. E agora Daniel, ele responde no versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo,
e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A palavra, irmãos, que nós lemos no início, não te deixarei e não te desampararei. Assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, assim como foi com Daniel, assim Deus será conosco, Ele não vai nos desamparar. E agora no versículo 26, o rei manda abrir a cova dos leões, manda tirar Daniel ileso, sem um arranhão. E agora, irmãos, o nome de Deus, por causa do evangelho de Cristo, que era ensinado e vivido por Daniel, Deus agora é glorificado pelo rei. No versículo 26 ele vai dizer: olha, Daniel, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o seu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. É esse Deus que fecha a boca dos leões. Glórias a Deus. Porque o rei continua dizendo, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. Olha, irmãos, ele mediu o que Deus fez com Daniel. Deus preservou Daniel, sem um arranhão. E ele já então fez uma conexão. Que Deus poderoso, porque daqui a pouco ele vai saber o que é que os leões fazem quando jogam alguém ali. E ele então fez uma conexão. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Versículo 27, ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele livrou Daniel dos poder dos leões. Irmãos, o versículo 24 vai falar que o rei ficou tão furioso, porque disseram que Daniel havia errado quando não havia cometido delito algum, que agora, irmãos, o mal se vira contra os seus inimigos, contra os seus algozes, e o rei diz que manda buscar todos aqueles que acusaram Daniel, com toda a sua família, esposa e filhos, todos, e diz que manda jogar na cova dos leões. Sabe o que o versículo está dizendo aqui no versículo 24 de Daniel? Que aquele povo todo que foi jogado, aquelas famílias que foram jogadas, diz que não chegou a cair no chão, os leões já estavam devorando todos, quebrando, esmigalhando todos os seus ossos, e Daniel foi protegido. Versículo 28 está dizendo: este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Passou por 3 reis naqueles reinos. Josué, capítulo 1, versículo 5. Assim como fui com Moisés, assim Josué serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Caminhando já para o final, agora eu lembrei também de Sadraque, Mesaque e Abidnego, convidados para uma grande festa, para a inauguração e consagração da estátua do rei Nabucodonosor. De repente, por eles não se curvarem perante a estátua, se tornaram objeto de espetáculo e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Pensa vocês, estamos convidados, estamos numa grande turma de convidados, daqui a pouco você não concorda em se curvar diante de uma estátua, porque você tem o seu Deus fiel e verdadeiro, e daqui a pouco, de convidado, você passa a ser um espetáculo, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas irmãos, a história se repete. Daniel 3:16 vai dizer assim:
Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos. Quem é o nosso Deus, irmãos? É o Deus de Daniel, é o Deus de Moisés, o Deus de Josué. É que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 25, já andando para frente. Respondeu agora e disse, depois que foram jogados na fornalha, diz que os homens fortes do rei amarraram aqueles 3 servos de Deus, e os homens fortes levaram aqueles 3 servos de Deus para jogar na fornalha. A Bíblia registra que o calor era tão grande, pois estava aquecida 7 vezes mais, que aqueles homens fortes do reinado, que estavam jogando os homens de Deus, morreram pelas chamas, pelo calor. Mas o que aconteceu, irmãos? Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesões neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Ele olha, ele fala: escuta, não foram 3 homens que nós lançamos? Foram 3, mas eu vejo 4. E o 4º homem tem o aspecto e é semelhante aos filhos de Deus. Então o rei fez prosperar. Agora manda Sadraque, Mesaque e Abidnego sair da fornalha. Saíram, diz que conferiram, diz que não tinha um pelinho do braço, um fio de cabelo, um fio da sua roupa cheirando ou chamuscado de fumaça. E agora então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Sabe por quê? Assim serei contigo, assim como foi com Moisés, assim serei contigo, Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás, a tua família, nós faremos este povo, esta cidade, herdar o reino de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, através da nova aliança, a presença de Deus é uma realidade, através do seu Filho Jesus. Mateus 1:23 vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. Ele continua conosco. Na velha aliança, ele acompanhou todos os seus servos, e na nova aliança, agora ele nasceu de uma virgem. Glórias a Deus, e ele foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E também não só do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, mas também agora do dom do Espírito Santo. Lucas 24:49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A mesma promessa que ele fez para os homens do passado, para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Josué, agora ele está fazendo para nós na nova aliança. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Mas ele está dizendo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Recebam o Espírito Santo de Deus, para podermos entender a palavra do Senhor e temos força de caminharmos. E eu encerro dizendo o tema: assim serei contigo, não te desampararei e nem te deixarei. Amém, queridos? Que Deus abençoe todo este povo de Louveira.
a nossa igreja de Louveira, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, e nós continuemos observando e aprendendo e crendo na palavra, que Ele não vai nos deixar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.